voltando à questão anterior. O senhor publicou Miliaroi de filosofia cristã na filosofia, 1000 anos de filosofia cristã, que é um livro em Esperanto. E o senhor também escreveu em Esperanto, eu vi os originais, o senhor também escreveu Miliaroi de Islama filosofia, né? Não, é muçulmana filosofia. Só que o senhor não publicou ainda. 1000 anos de filosofia muçulmana. Do islamismo. É muçulmana, porque não existe muito desenvolvimento muçulmano em filosofia, mas o senhor escreveu, eu vi ali em cima. Sim, é exatamente são esses livros ali. Eu escrevo a filosofia antiga. Ah, tá aqui os livros, ó. Tem aqui os livros, ó. O senhor tem aqui o História da Filosofia, que o senhor está passando tudo para a internet. Tem Enciclopédia da Filosofia, História da Filosofia. Aqui, né? Até a nossa época, só que há 1000 anos a filosofia cristã era mais fácil de publicar porque já tinha um longo passado, não é? Não, mas o senhor escreveu de muçulmanos. O senhor se lembra desse livro? Olha, O senhor escreveu em Esperanto? Mas isso é mais sobre religião, não é? Mas vamos falar sobre o Alcorão, o islamismo. O que o senhor pensa a respeito dessa religião? Ela é uma derivação do cristianismo? Não. Os povos antigos são, primeiramente, os chamados, são celtas, são os latinos, mas depois vem alguns povos se conservaram. Eu vou explicar assim. Os árabes moravam no deserto. Então, no tempo do Império Romano, há uma fusão bastante generalizada dos povos, menos dos árabes, porque estavam isolados no deserto. E é ali que nasce o Maomé e cria um movimento ideológico que estimulou os árabes. E aos poucos eles se tornam uma força política. Isso porque os muçulmanos se imaginaram impor a sua religião pela força. E assim os árabes, eles conquistam uma parte do império, que hoje se chama Turquia, não é? Espera, onde é que era para chegar? Não, o senhor está sobre o islamismo, o senhor está falando dos árabes, estavam isolados no deserto, então eles conservaram uma cultura não influenciada pelos romanos e gregos. Uma cultura que se isolou e se conservou, e agora de repente surge um homem mais dinâmico que é o Maomé. Este Maomé consegue estimular os árabes para esta religião que vai se impor à força, não é? E essa religião é muito baseada na fantasia. Isto é, a pessoa vê nos seus sonhos, não é? Nas suas imagens, no seu subconsciente, né? Nós temos hoje uma religião parecida, que é a dos americana, como é o nome dela? Testemunho de Jeová. Testemunho de Jeová. Eles também têm um fundador que é um visionário. E o Maomé é um fundador visionário. Ele de repente desmaiava, caía no chão e falava, e o escrivão dele ia anotando. Não é? Mas aí tem um detalhe, professor. Parece que ele era epilético, né? Ele tinha essa doença. Epilético. Né? Epilético. E aí ele dava aquela crise e ele começava a falar, né? Aí eles anotavam. Mas a mensagem era uma mensagem muito acima até da condição intelectual dele. Aqui não poderia ser a mensagem de um ser divino passando para ele? Ele é uma espécie de um médium? Não digo que fosse um ser divino, mas de qualquer maneira as visões dele têm algo de extraordinário, não é? Mas não deixa de ser visão, não é? Ele era um comerciante, ele era um homem inteligente.
Então, por isso se entende que ele tenha criado um conjunto, um contexto visionário mais elevado. Mais elevado. É. E você vê, eles ainda hoje em dia acreditam nele. E olha, ai de quem não acredita. Não, pois é uma coisa interessante. Agora estou vendo material de espiritismo. Parece que eles escrevem sempre da mesma forma. Os espíritos parecem que têm aquela linguagem bem simples, bem povo. Frases curtas, frases bem encadeadas, bem romanceadas. Não é meio estranho isso? Na sua opinião? Não, o espiritismo, os espíritas. Os espíritas? Esses romances. Até porque o fundador do espiritismo era um homem preparado. Ele apenas acreditava naquilo, né? Allan Kardec. Allan Kardec. O que o senhor conhece do espiritismo? O senhor já estudou o espiritismo? O senhor já fez algum estudo sobre o espiritismo em particular? Olha, eu não me dediquei muito ao espiritismo, mas sempre estive atento. No tempo que eu era estudante no Rio Grande do Sul, nós tínhamos às vezes grandes conferencistas que levantavam a questão, não é? A questão do espiritismo depende disso, se a visão tem ou não validade. A visão. Quando o senhor fala de visão, a pessoa pode ter um sonho, pode ter um ataque epilético, pode ter um acidente. Aí ela vê coisas. Ela estimula, não é? Porque isso é como a doença. A doença às vezes estimula certas coisas e prejudica outras, não é? Assim são as visões espíritas, não é? Tem certos setores assim, o indivíduo já nasce para aquilo, né? Nasce meio errado, mas nasce forte, né? Professor, por tantas religiões, tantas visões diferentes, afinal, qual é a religião correta? Quais são os conceitos corretos? Em termos de dizer a religião correta, tem que ser aquela que atende a uma filosofia bem fundamentada, não é? Por exemplo, não se pode dizer que Deus é infinito e que ao lado de Deus estão as outras coisas. Não. Se ele é infinito, ele abarca tudo, não é? Então não há muita coerência na linguagem das religiões. E aí depois vão se defendendo, né? Professor, um detalhe assim. Mas um momentinho. Desculpa. Quando se fala em Deus, tem que se partir de uma ideia fundamental, que como é que se diz? O que não é necessário, supõe o necessário. Como é que é? O que não é necessário, que é o finito, supõe o necessário. E o que significa isso? Então, você tem que, em boa filosofia, começar com a ideia quem é Deus. Se você vai dizer que Deus é um necessário que está ao lado do não necessário, aí está errado. O necessário, ele inclui tudo. Então ele é infinito verdadeiro. O islamismo e o cristianismo, sob essa ótica, não são bons nesse ponto. Por que não são bons? Não são bons porque se imagina Deus infinito e ao lado do infinito está o finito. Não, o próprio finito está incluído no infinito. São modos de ser. Quer dizer que o finito não existe como um ser separado. Eles são modos de ser do infinito. Assim como o oceano. Toda água é o oceano. Não pode excluir nenhuma. E a onda é apenas um modo de ser desse grande oceano. Você não pode imaginar o oceano como tendo uma coisa separada chamada onda. Não, é o próprio oceano que faz a onda. Então, nós somos modos de ser da divindade. Nós não somos pouca porqueira, não. Nós somos modos de ser da divindade.
Saiu desse conceito, não funciona mais uma boa filosofia.